A indicação de Augusto Aras para o comando da Procuradoria-Geral da República feita pelo presidente Jair Bolsonaro, continua provocando reações acaloradas. A Associação Nacional dos Procuradores da República, por exemplo, convocou para hoje protestos pelo país. Enquanto isso, José Maria Trindade, a aprovação do nome do subprocurador é tida como certa pelo próprio presidente Bolsonaro e por boa parte dos congressistas. É por aí mesmo, meu camarada? Confirme pra gente, é por esse lado que vai andar a política e os ânimos no dia de hoje, começando essa semana na política brasileira. Bom dia, Zé. Salve, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Edgar, o Procurador-Geral da República é visto pelos deputados e senadores, como uma espécie de predador. Quando ele se aproxima ali do Congresso Nacional, o pessoal fica preocupado, Mas esta é a fase em que o predador se veste de cordeiro e vai ao Congresso Nacional. A coisa funciona da seguinte forma: o presidente da República indica o procurador-geral, como indica ministro do Supremo e presidentes e diretores de agências reguladoras, e aí o indicado vai a todos os 81 senadores e numa conversa secreta, fechada no gabinete do parlamentar. O que eles falam, sabe-se lá Deus o quê, E o grande final é mesmo a votação no plenário depois da sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Então, esta conversa é de predador e predado, que é ele que vai denunciar deputados e senadores que têm foro privilegiado, Esta conversa política é que acaba estragando tudo, porque a partir do que é prometido ali no gabinete, aí os senadores ficam à vontade para aprovar. A indicação do Augusto Aras tem duas vias. O que mais me assustou foi o número de senadores, até de oposição, que aceitaram a indicação do presidente Jair Bolsonaro. Isso é meio suspeito, mas garante a aprovação dele no Senado. Agora, internamente, na Procuradoria-Geral da República, existem resistências e divergências, porque existem 3 grupos fortes, formados. Um que defende a autonomia total do Ministério Público, outro que quer mesmo emprego, cargos, e outro que quer exatamente fazer política, Essa história de esquerda, direita, meio ambiente, não meio ambiente, Esses 3 grupos, eles são difíceis de ser administrados porque eles não têm hierarquia. O Ministério Público, cada procurador é um procurador e pronto, não há superioridade, como na Polícia Federal, delegado e tal. E isso é que dificulta a ação dele na Procuradoria. Ô Zé, o mais louco que o Brasil está vivendo, e o surpreendente dessa informação, quando veio o nome do Augusto Aras, pelo presidente Bolsonaro, deixou todo mundo meio que perplexo ali, tanto a esquerda, que não esperava que ele fosse escolher um nome, que de alguma maneira já tinha ali atitudes e ações no passado voltadas a um alinhamento ideológico para esse espectro da esquerda, e os próprios bolsonaristas que não esperavam que ele fosse capaz de escolher um sujeito com essas, digamos, qualidades, ou características, que eu coloquei aqui. Quer dizer, surpreendeu todo mundo. A pergunta que fica, Zé, e ouvindo o Jornal da Manhã hoje, eu aproveito e me apoio num comentário do Bruno Garchagen, que é o seguinte: resta saber em como vai resultar essa escolha. Porque essa escolha desse procurador que está à frente ali, decidindo as coisas pelo país, implica, por exemplo, a investigação em cima do Flávio Bolsonaro, do filho do presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, antes de qualquer teoria de que lado ele pode tender aí na balança, as ações, de fato, as primeiras ações de Augusto Aras à frente da Procuradoria é que vão dizer a que veio, É importantíssimo. E também uma vacina do que virá no futuro. Todos os políticos sabem que no futuro uma ação pode cair sobre eles, porque não falta coisa errada sendo feita todos os dias, Agora, esse caso é o seguinte: o que, vamos dizer, decepciona é que antes da indicação, o Augusto Aras esteve pelo menos 4 vezes com o presidente Jair Bolsonaro, E a indicação, a percepção geral é de que ele se rastejou ali
para ser o eleito, o indicado como Procurador-Geral da República. E é isso que incomoda alguns setores do Ministério Público, que acham que tem que ser independente, que não tinha que ser assim, um indicado para a Procuradoria-Geral não poderia ter tanta ligação assim com o presidente, e ele vai flexibilizar. Essa palavra é horrível, mas a ideia é esta, por isso ele foi indicado. E o Bolsonaro deixou claro que trata-se de uma peça importante no xadrez, como a rainha, né, aquela que anda em todas as casas, né, e os integrantes do Ministério Público arrepiaram, dizendo, gente, isso não é governo, Ministério Público não é governo. A Constituição de 88 definiu o Ministério Público de uma forma muito independente, financeiramente, administrativamente, por isso é que eu disse que não existe nem hierarquia, cada procurador tem a liberdade para fazer o que quiser, e isso é que pode dificultar a ação. Primeiro passo é ser aprovado no Senado, e depois é tentar gerir ali esses grupos do Ministério Público. Agora, você tem razão, houve conversas, né, e houve ali um certo rastejamento para chegar à indicação. E é isso que provoca esse tipo de desconfiança. Agora, Edgar, quando a Gleisi Hoffmann aceita o nome, é de desconfiar, né? É isso que eu tô dizendo, isso que intrigou todo mundo, de todos os lados, né, Zé? Valeu, obrigado pela informação, Trindade, bom trabalho para você em Brasília, qualquer coisa, só chamar, hein? Valeu. Muito bem, obrigado, bom dia.